6, versículo 7, o nome da pregação de hoje é Unidos a Cristo. E, gente, agradecer, né? Sempre tem bastante gente que através da internet tem contribuído com o nosso trabalho. Não que eu precisasse, não, talvez acho que precisa sim, né? Sempre explicar. As pessoas têm contribuído e a gente quer usar esse dinheiro, essa contribuição para a expansão do Evangelho. Todas essas contribuições que essas pessoas têm feito através da internet, diretamente na conta da igreja, nem R$1 tem ficado comigo. A gente quer que o Evangelho avance. A gente acredita que esse trabalho que nós estamos fazendo vai dar muitos frutos. Muitos pastores vão sair dessas crianças aí. E vamos abrir muitas igrejas, se Deus quiser. Romanos, então, pessoal da internet, me siga lá no Instagram, o pessoal do YouTube que já me acompanha, me siga lá no Instagram e no Facebook. Romanos capítulo 6, versículo 7. Vamos ler. Unidos a Cristo é o nome da pregação de hoje. Vocês aumentaram aí? Está alto agora, não está não? Pelo menos. Romanos capítulo 6, versículo 7. Pois quem está morto foi justificado do pecado. Se já morremos com Cristo, cremos que também viveremos com Ele. Sabendo que, tendo sido ressuscitado dentre os mortos, Cristo já não morre mais. A morte não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, morreu para o pecado de uma vez por todas. Mas, quanto a viver, vive para Deus. Assim também considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não reine o pecado em vosso corpo mortal, a fim de obedecerdes aos seus desejos. Aqui, se você notou, Paulo repete muito o termo morte. Ele fala várias vezes aqui nessa porção que eu acabei de ler para vocês. E Paulo, ele está retratando aqui uma realidade espiritual. Antes de Paulo falar sobre o que você deve fazer, Paulo está dizendo quem você é, quem nós somos em Cristo Jesus. Paulo não está preocupado apenas com o faça. Paulo está preocupado com o seja. Isso é fundamental em nossa caminhada cristã. A compreensão do milagre que é a salvação que foi operada em Cristo Jesus por nós. Algo que foi totalmente realizado por Deus, algo que vem de Deus. Não teve a mão humana, não teve a participação humana. Nós não podíamos nos salvar. Deus nos salvou. Deus operou um milagre e continua operando um milagre nas nossas vidas, nos guardando, nos protegendo, nos capacitando para aquele dia, o dia em que nos encontraremos com Ele. E é fundamental que você compreenda esta verdade espiritual. Morremos, nós os que cremos, morremos para o pecado. Nós nascemos de novo. Isso não é algo abstrato, longínquo, distante, sem nenhuma aplicação nas nossas vidas. Isso é real. Assim como foi real quando Deus disse para Adão: se você pecar, você vai morrer. Adão pecou e morreu. Adão não caiu, não expirou, não deu seu último fôlego de vida ali, mas ele morreu espiritualmente. E todo o universo sentiu o pecado de Adão e a consequência da morte de Adão que trouxe morte a todos. É real também o que Paulo está dizendo aqui. É real. É uma doutrina bíblica. Deus fez um milagre em nosso ser. Isso aconteceu mesmo. Ainda que no dia em que você se converteu, você possa ter voltado para casa e o sol continuasse no mesmo lugar, a gravidade não foi alterada, o seu corpo era o mesmo, algo aconteceu dentro de você. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Eu quero começar dizendo o seguinte: primeiro, a vida cristã começa com revelação. Veja o que Paulo declara aqui, em Romanos 6,6, que eu li para vocês semana passada. Sabendo isto, que crucificado com ele o nosso velho homem, sabendo. E ele repete isso, verso 9. Sabendo que, sabendo. Verso 16, ele vai dizer de novo: não sabeis? Vocês se esqueceram? Vocês não sabem quem vocês são? A vida cristã não começa com fazendo isto. A vida cristã começa com sabendo isso. É a revelação
de quem Deus é. É a revelação do que Deus fez em nós. Esse é o começo da vida cristã. Você lembra quando Pedro diz assim: Senhor, tu és o Cristo? Jesus pergunta: o que dizem os homens a meu respeito? E Pedro retruca: tu és o Cristo. Jesus, nesse instante, diz: ora, não foi carne nem sangue que te revelou isso, Pedro. Foi Deus Pai, o Espírito Santo. Só por meio do Espírito Santo é que alguém pode chegar à conclusão de que Jesus é Deus. É o que declara a Escritura. Paulo, em outra oportunidade, diz algo semelhante. Aos Gálatas ele declara: o que eu sei, eu não aprendi de homem algum, mas por meio de revelação mediante Jesus Cristo. Em outra oportunidade, Jesus disse assim: graças te dou, Pai, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos, mas revelastes aos pequeninos. Ou seja, tudo que somos é porque Deus abriu a nossa mente. É porque Deus girou a chavinha. É por isso que nós enxergamos. Pense, por exemplo, por que um católico ele lê a Bíblia e ele não chega à conclusão de que aquilo que ele faz é idolatria? Ele se ajoelha, ele atribui a Maria poderes que só Deus tem, mas ele insiste em dizer: isso aqui não é idolatria. Explique-me como isso acontece. Apesar de dezenas e centenas de passagens bíblicas falarem sobre isso de maneira explícita, eles não entendem. Porque você entendeu. Porque você compreendeu. Porque você está aqui. Sabendo isto, diz Paulo, nós sabemos. Mas por que nós sabemos? Paulo e toda a Escritura declara: graça. Graça de Deus, bondade de Deus. Você sabe porque Deus abriu a sua mente. Não porque você em si mesmo era inteligente o bastante. Não porque você era o bichão. Eu não sou enganado por esses falsos profetas. Eu sei em que igreja devo ir. Eu sou inteligente. Não. Graça. Graças te dou porque o Senhor revelou isso aos pequeninos. Mas a pergunta é: como que nós obtemos conhecimento? Como que nós obtemos revelação? Por meio da palavra de Deus. A questão é que os judeus liam, diz Paulo, e mesmo assim eles não entendiam, havia como que um véu que os impedia de entender. Inúmeras pessoas estão lendo e não estão entendendo nada. Como nós temos revelação? Pela graça e pela bondade de Deus. Paulo um dia estava pregando e diz o texto que uma mulher, enquanto ela ouvia, o Espírito Santo abriu o coração dela. E aí então ela pôde compreender. A vida cristã começa com olhos abertos, que foram abertos por Jesus Cristo. Que nós, em nós mesmos, jamais teríamos obtido conhecimento. Nós, em nós mesmos, jamais alcançaríamos a salvação. Jamais. A fé cristã é um verdadeiro milagre, do início ao fim. O tempo todo é uma obra de Deus. Deus quebrantando você. Deus abrindo o seu coração. Deus mudando a sua história. Deus. É por isso que Paulo diz: aquele que começou boa obra em nós é fiel para completar. Ele começou. A salvação é algo totalmente divino. E é por isso que nós não precisamos nos atemorizar em relação ao amanhã. Eu e você não precisamos vacilar em relação ao que vai acontecer amanhã. Porque se a nossa salvação já está garantida, estamos em Cristo Jesus, o que mais nós podemos perder? Se não podemos perder a coisa mais importante, porque estamos em Cristo e Ele há de nos manter. Em relação a que nós devemos temer? Nada. Sabendo isso, diz Paulo, sabendo quem nós somos em Cristo Jesus, que de fato aconteceu uma mudança em nosso ser. Segundo, a nossa união com Cristo. Paulo diz aqui 4 vezes, nessa porção que eu li para vocês: eu morri para o pecado e eu nasci para Deus. Primeiro, ele diz no verso 7, aquele que morreu está justificado do pecado. Calvino, comentando essa passagem, diz: aquele que morreu para o pecado está livre da condenação do pecado. O salário do pecado é a morte, diz a Escritura. Portanto, o homem tem que morrer. Paulo então diz: em Cristo foi isso que aconteceu. Nós morremos com Cristo, nós cumprimos a sentença. Por isso não há mais condenação sobre nós.
a condenação foi sobre Cristo, nós morremos em Cristo, nós estamos livres da condenação. Não há mais culpa. Segundo, Paulo diz, no verso 8, morto com Cristo e vivo com Cristo. Verso 8, vamos ler. Se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Morremos com Cristo, com Ele viveremos. Lá em João, capítulo 15, Jesus disse assim, sem mim nada podeis fazer. Essa figura, esse versículo, é muito citado, mas ele tem um contexto. Olhe o contexto. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. A figura aqui então é de uma videira, você é um ramo ali da videira. Se você retira esse raminho e deixa esse raminho separado da videira, da parreira, é óbvio que ela não recebe a seiva da vida e ela morre. Esse raminho vai morrer. É isso que Jesus está dizendo. Vocês estão conectados em mim. E é por meio da minha vida, é por meio da minha graça, do meu poder, que vocês vivem hoje. Separados de mim, vocês estariam mortos, vocês estavam mortos. Olhar a Bíblia e pensar que a Bíblia é um manual do tipo, faça você mesmo. É o que muitas pessoas pensam. Isso é filosofia. Você ouve, chega à sua própria conclusão acerca da realidade. E aí então você diz, olha, eu vou seguir isso me parece correto. A Bíblia não é um manual. Faça você mesmo. Siga, entenda esses valores morais e os obedeça. A vida cristã não é isso. A vida cristã é fé. A vida cristã é a crença sobrenatural de que há um Deus que nos redimiu e que nos capacita a seguir a sua vontade. É viver pela fé, não apenas para ver o mar vermelho se abrir. É viver pela fé para acreditar que somente Deus pode nos capacitar a perdoar o próximo. É viver pela fé para acreditar que somente por meio de Cristo Jesus nós podemos ser bons esposos, que as mulheres podem ser boas esposas, que nós podemos nos livrar de nossos vícios e pecados. É isso que ele está dizendo. É em Cristo que vocês vivem. É pela fé que vocês devem viver. Vocês devem se lembrar de quem vocês são. E a partir da perspectiva de quem vocês são, a partir da fé em relação àquilo que Cristo fez na vida de vocês, é assim que vocês vão viver. Como vocês pensam é fundamental. Por isso ele diz várias vezes, sabendo isso. E aí ele vai dizer também, olha, sabendo isso, considerai-vos mortos. Está vendo que é tudo uma questão de pensamento? As pessoas... Isso aqui, né? Isso aqui parece tão abstrato, pastor. Morremos em Cristo Jesus, isso é uma ideia. Isso me parece distante. Eu quero coisas mais práticas, do tipo, me ensine 5 regras de como perdoar. Meu irmão, mesmo antes de converter, você já sabia muitas coisas. Você sabia que você não podia guardar ódio. Mesmo assim, você guardava. O nosso problema não era apenas que nós não entendíamos os mandamentos morais de maneira completa, uma noção mínima todo ser humano tem, porque Paulo diz que todos nós nascemos e Deus nos colocou em nós uma consciência de certo e errado. O seu problema é que você não conseguia, nós estávamos mortos para Deus, espiritualmente incapazes de fazer qualquer coisa. Então, as ideias são fundamentais. Compreender o que a Bíblia diz sobre quem nós somos é fundamental. Isso é tão fundamental, as ideias são tão importantes, que Karl Marx, sem nunca dar um tiro, matou 100 milhões de pessoas. Suas ideias mataram. Suas ideias. A ideia é algo fundamental. Isso aqui não é uma ideia, isso aqui é uma doutrina bíblica. Isso aqui é uma verdade bíblica, que nós morremos em Cristo Jesus, que a nossa culpa foi perdoada, que a sentença de morte, ela foi cumprida, nós morremos em Cristo Jesus, e nós somos novas criaturas. Nós recebemos a mente de Cristo. Enxergar, ver a si mesmo da maneira correta é fundamental. E é isso que Paulo está dizendo. Nós nascemos de novo. O Espírito de Deus habita em nós. Nós somos nova criatura. Nós devemos viver dessa maneira, nos lembrando de quem nós somos. Nós não somos mais ímpios. Sim, somos tentados, as dificuldades estão aí, mas aconteceu algo no nosso interior. Deus mudou o nosso coração, essa é a expressão bíblica. Na nova aliança, o coração de pedra seria arrancado e um novo coração nos seria dado. Isso é real, isso aconteceu mesmo. Depois,
Paulo vai dizer o seguinte: a morte não tem domínio sobre nós. No verso 9, Calvino comenta isso aqui assim, ó. Ao se submeter a ela, a morte, por um breve momento, ele, Jesus, a destruiu para sempre. Calvino está comentando este trecho. A morte não tem domínio sobre Jesus. Ele está dizendo o seguinte: Jesus morreu e por um breve tempo a morte teve domínio sobre ele. E por conta disso, a morte não tem domínio, de uma vez por todas, sobre Cristo Jesus. E Paulo então diz: o mesmo aconteceu conosco. O mesmo aconteceu conosco. Nós não precisamos mais temer a morte. Em 1 Timóteo, em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13, Paulo disse assim: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Paulo está dizendo: eu não quero que vocês sejam ignorantes acerca dos que já morreram. Ele usa esse eufemismo, né? Dorme. Porque em Cristo Jesus, para nós, a morte é apenas isso, até amanhã. É um descanso. Eu não quero que vocês sejam ignorantes acerca dos que morreram. Como são ignorantes aqueles que não têm esperança e por isso estão tristes. Vocês não vão ser assim. Vocês poderão ter alegria, mesmo em meio à morte. Por quê? Porque vocês sabem. Vocês sabem qual é o destino de vocês. Que Cristo Jesus ressuscitou dentre os mortos e da mesma maneira há de fazer com vocês. Qual a importância prática disso? Qual é a importância prática disso? Quem não teme os adversários, quem não teme o pior adversário de todos, a morte, vai temer o quê? A Bíblia, inclusive, diz que a morte é o último inimigo a ser destruído. Alguém que não teme nem mesmo a morte, vai temer o quê? Esse é o espírito cristão. O espírito cristão é esse que vê até na morte, vida. Naquilo que é o fim para todos, para nós é o começo. Então Paulo diz: a morte não vai mais ter domínio sobre vocês. Vocês não precisam ter medo disso. Vocês estão em Cristo Jesus. Por fim, Paulo diz: mortos para o pecado. É a mesma expressão que eu falei para vocês semana passada. O velho homem morreu. O que é o velho homem? O nosso eu antigo. Filho de Adão. Escravo do pecado. O pecado não morreu, o pecado está vivo. Quem morreu fomos nós. Nós morremos. Isso ele está dizendo é apenas uma linguagem para expressar o seguinte: a nossa natureza foi mudada. Gente, vocês se lembram como vocês eram antes de se converter? Vocês se lembram? Por exemplo, não é que a gente se converte e então não pecamos mais de forma alguma. Não é isso. Mas, por exemplo, eu estava em Ubatuba há um tempo aí, e o cara foi me vender. O que foi mesmo, Natalice, que ele queria vender lá? Não sei o que ele queria lá vender. Ah, sei lá o que o cara queria vender. Só que o cara chegou me intimando, sabe? Eu não gostei muito, não. E aí deu um rolinho lá. Mas depois eu fiquei pensando, gente, não bati nele não, hein, gente? Nem apanhei também. Mas eu falei, ah, meu Deus, será que eu fiz certo? Será que isso está certo, gente? Será que eu agi corretamente? Ah, ele foi oferecer o produto dele, não sei o que era. Eu falei, não, obrigado, moço, não quero. Aí ele deu uma atravessada. Mas você viu? Você sabe o que eu estou vendendo? Eu falei, não, mas não quero saber. Sou obrigado? Falei só isso. Nossa, o homem ficou demoniado. Aí depois eu falei, gente, será que eu fui... Ah, meu Deus do céu, tem misericórdia. Senhor, não faz isso não. Oh, Deus, o que eu fiz? Depois também pensei, nossa, tá bem, é porque os irmãos estão aqui, se eles não tivessem também, o que ia acontecer, será, né? Mas enfim. Mas o crente, ele fica assim, até se ele erra, ele pesa, o coração dele pesa. É impressionante como que o ímpio, ele se orgulha de seus pecados. Ele não sente nada em relação aos seus pecados. Nada. Por exemplo, veja como que há uma mudança interior. Quantos de vocês estão aqui, sentados me ouvindo, e uma boa parte de vocês estão aqui na igreja há tantos anos? Há tantos anos. Vocês se lembram como vocês eram antes?
Vocês lembram o ódio que vocês tinham de pastor? Lembra? Eu lembro. Eu lembro. Eu lembro que o pessoal chegava no restaurante do meu pai, falava que era cristão, eu ficava louco. Falava que era pastor, eu ficava mais louco ainda. E aí eu me converti, e aí estou lá ouvindo a pregação, e ele dizendo, olha, submetam-se às autoridades. Eu ouvi, me pareceu bíblico aquilo que ele falou. Rapidamente eu disse, puxa, é isso mesmo. Estava eu lá, eu vivia na casa do pastor, eu amava o pastor. Não gosto dele até hoje. Estava o tempo inteiro. Falei, gente, por quê? Há uma mudança, Deus nos mudou por dentro. Por dentro. É por isso que muitas vezes você fala certas coisas, os ímpios não entendem. Mas como? Por que você faz isso? Mas eles não conseguem compreender. É porque aconteceu uma mudança real dentro de você. Agora, o que acontece é que muitas vezes o diabo nos acusa por conta de nossas falhas, de nossos pecados, porque, como João declara, o fato de nascermos de novo não significa dizer que somos impecáveis, e eu já falei bastante disso semana passada. Mas aconteceu sim. Aconteceu uma mudança no nosso coração. Aconteceu uma mudança no nosso ser. É por isso que, ao ouvirmos a palavra de Deus, como Jesus disse, eu conheço as minhas ovelhas, elas me conhecem, elas ouvem a minha voz, elas escutam a minha voz. Olha, quantas pessoas já não me falaram isso? Pastor, tanto pela rádio, pela internet, aqui, na internet principalmente, me mandam lá de vez em quando dizendo assim, pastor, eu comecei a assistir aos seus vídeos e eu dizia, eu odeio esse homem. E aí no outro dia eu estava lá, eu vou assistir de novo, porque eu odeio esse cara, eu vou assistir de novo, só para passar raiva. Depois de umas 10 pregações eu falei, gente, eu estou crente agora. Como é que vocês... E aí a pessoa estava lá escrevendo para mim assim, e dizendo, pastor, como que eu te amo em Cristo Jesus. Puxa vida, como que eu sou feliz e por ter te conhecido. Isso é um milagre. É Deus quem faz isso. É Deus que fez isso por meio do Evangelho, do Espírito Santo, que nos mudou por dentro. Por dentro. Não é que um cristão ele não possa, em algum momento, ficar... Sabe, como Davi ficou um longo tempo, totalmente cego. Ele mentiu, ele adulterou e matou. Crentes fazem coisas horríveis. Mas, e essa era a diferença de Davi em relação aos outros reis. Não é que Davi não pecava. É que quando Davi ouviu o profeta, ele se arrependeu. Enquanto que os outros reis assassinavam os profetas que os advertiam sobre seus pecados. A Bíblia diz, repreenda o tolo, e ele se tornará mais tolo e ficará com raiva de você. Mas quando você repreende o sábio, ele aceita a repreensão. A pregação do Evangelho, ela tem sempre essa conotação de repreensão, de chamada ao arrependimento. Sempre. E aí, como é que pode isso? Você sai da sua casa para o tempo todo ser desafiado, para o tempo todo ser advertido. Não sou eu, não é o meu estilo, é o estilo bíblico. É o que a Bíblia declara. É o Evangelho. Ele sempre termina com graça, com misericórdia para o seu povo. Mas começa com confronto. Começa com arrependei-vos. Termina com o reino dos céus está próximo. Mas começa com arrependimento. E você vem quinta após quinta, domingo após domingo. Por quê? Por quê? E não tem nada a ver com falsa humildade, para dizer assim, poxa, apesar de meus erros, não, nenhum pastor presta. No sentido de que, mesmo os homens de Deus, nenhum deles, nem eu, nem ninguém, é digno de pregar. Nenhum, sem exceção. Nenhum é. E aí você sai de sua casa, a maioria de vocês fazem isso há longos anos. Longos anos. Veem as falhas e mesmo assim continuam. Por quê? Por quê? Sendo que muitos ímpios ouvem uma pregação, e eles acham pelo em ovo, para dizer, não volto mais aqui, porque ali ele foi infeliz, nunca mais voltam. E você, apesar das falhas, apesar dos defeitos, como você explica isso? Paulo diz, aconteceu algo dentro de vocês. O Espírito Santo mudou vocês por dentro. A salvação não é um carimbo na testa, salvo.
A salvação é um milagre de Deus vindo sobre nós, intervindo na sua vida, mudando a sua história. Alguns de vocês aqui eu conhecia antes de vocês se converterem. A maioria não, conheci aqui. E aí, eu estou lá às vezes na casa do irmão, não falo para ele, mas eu penso, não acredito. Eu não acredito que eu estou aqui com esse irmão, que era uma encrenca. Como isso é possível? Eu lembro dessa pessoa lá fora. Como esse indivíduo está aqui agora? Como isso é possível? Aconteceu um milagre do Evangelho, o milagre da salvação, de Deus vindo sobre nós, mudando as nossas vidas. Só isso explica. Só isso explica, por exemplo, quando nós ensinamos as mulheres se submetam aos seus maridos. Ora, irmãos, o mundo ensina o oposto. Vocês viram o príncipe? Como é o nome do príncipe lá? O príncipe feminista? Meu Deus, que feiura. Esqueci o nome lá, o da Inglaterra. A mulher dele, rapaz, mas o cara é um banana. Esse é um mundo de repúdio total a tudo que a Escritura diz. A tudo que a Escritura diz. E aí, quantas vezes aconselhando irmãos, fala, olha, irmão, irmã, você está fazendo errado, olha o que a Bíblia declara. Aí, não, pastor, não sei. Não, veja aqui, olha o que o texto diz. E a pessoa sendo convencida, ela fala, amém, tá bom, seja feita a vontade do Senhor. Como você explica isso? Apesar de todas as nossas falhas, Deus tem trabalhado em nós. Apesar de todos os nossos erros, apesar de durante essa longa caminhada, termos tropeçado várias vezes, estamos aqui. E Deus há de nos guardar, porque a nossa vida é um milagre constante. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós é fiel para completar. Não há outra maneira de viver a não ser assim, crendo que Ele toma conta, que Ele cuida de nós, que todas as coisas estão debaixo do controle soberano do Senhor, que Ele há de nos quebrantar, que Ele há de nos fazer, que Ele há de nos levar a lugares que nós, por nós mesmos, jamais iríamos. É crer que Deus abre o mar, que Deus abre o nosso coração. É crer que realmente o que aconteceu, anunciado no Evangelho, que nós fomos crucificados com Cristo, isso é real. Nós nascemos de novo. O Espírito de Deus habita em nós. E nós fomos chamados para andar em novidade de vida. Vamos ficar de pé?